Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, bom momento para todos. Estamos aqui novamente, eu, André Calazans, PCNP de História, João Gâmbaro, PCNP de Filosofia e a Silvia, a PCNP de Projetos Especiais, que está respondendo agora, nesse momento, como na área de Sociologia. Então, a gente vai trazer aqui para vocês, nesse ATPC, que vai ser mais rápido. A gente está optando por fazer uma gravação para apresentar alguns planos de alguns roteiros que vocês podem utilizar com seus estudantes, alguns modelos, coisas para vocês pensarem, coisas para vocês partir daqui para desenvolver os modelos de vocês, os roteiros de vocês, as construções metodológicas que vocês acharem mais conveniente nesse momento. Então, nós estamos aqui em tela já com esse plano, esse roteiro do sexto ano, que nós construímos para servir de roteiro para vocês perceberem como que eu posso construir um roteiro. Então, é claro, esse roteiro está adequado, uma linguagem de primeiro bimestre, de sexto ano, é uma linguagem mais simples, mas apresenta elementos que podem ser utilizados em outros roteiros, até mesmo em roteiros do ensino médio. Então, vamos lá. Você começa com as aulas previstas. Você pode colocar aqui a quantidade de aulas que vocês vai apresentar, se serão 4 ou mesmo tempo dessas aulas. E aí vocês vão dar uma discussão, introduz o assunto, introduz por que fazer o roteiro, explica a questão da pandemia, a questão do isolamento social, do distanciamento social e por que esse momento requer esse sacrifício por parte de todos, inclusive dos estudantes que estão ficando sem ir à escola, de ver seus colegas, de brincar, de ver seus professores, enfim. E aí a gente traz o roteiro, né? Lembrando quais são as habilidades que eu vou trabalhar com esses estudantes. Silvia, tá passando aqui o ATPC? Quando eu mexo, tá? Tá, então tá certo. Então, vocês vão apresentar aqui as habilidades que vocês estão trabalhando. No caso aqui, a gente trabalhando com as 3 primeiras habilidades que inicia o currículo paulista anos finais no sexto ano de História, que é identificar as diferentes noções de tempo, tanto o cronológico, da natureza, quanto o histórico, identificar as diversas formas de notação de tempo, calendário, diversos outros artefatos, bem como as distintas formas de periodização da história. Reconhecer a utilização do tempo, reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente de acordo com a sociedade e seus contextos históricos. Pode conter ou não atividades que abarquem essas habilidades, mas ela permeia, todas elas permeiam a construção de um roteiro. Então, aí você já inicia com algumas perguntas chaves, né, disparadoras. O que é tempo? Para que serve? Então, sempre solicitando que essas perguntas disparadoras sejam, de uma forma ou outra, respondidas. No caso, se você estivesse numa sala de aula, essas perguntas seriam feitas durante para a turma, e vocês iam anotando na lousa, por exemplo, o que os alunos iam dizendo. Como aqui não tem essa opção, a gente pede para que eles anotem as respostas num caderno, formando, por exemplo, uma série de um mapa mental, construindo em torno do que ele entende ou do que ele acha que é o tempo, ou para que serve, no caso aqui, o tempo. Então, a gente está trazendo aqui uma noção do tempo dada por Santo Agostinho, em Confissões, né, que é um material utilizado no material de apoio ao currículo paulista do ensino fundamental, anos finais, que a Secretaria publicou o ano passado e que está servindo nesse ano também. Então, para vocês perceberem da necessidade, como eu disse semana passada, de utilizar materiais que o aluno
possa utilizar na hora, durante o exercício, que não seja só texto da internet ou um vídeo. Vocês vão ver mais para frente como que a gente trabalhou essas questões. Então, dá um excerto de um texto, apresentar a possibilidade do aluno que não tem internet em casa ter acesso à atividade que vocês estão propondo. Então, a gente está vendo aqui as imagens também extraídas desse material da Secretaria de Educação. Então, a noção de tempo, nas duas primeiras imagens, a gente pode associá-la sem problema nenhum à questão do trabalho, né? São duas cenas em que, na primeira aqui, a mulher está trabalhando, você observa nitidamente isso, e na segunda cena, um trabalho agora, enquanto a primeira é num trabalho rural, a segunda já observa que pode atrela-se necessariamente a uma condição urbana. Nessas duas outras imagens, você vê momento de descontração, entretenimento, em que as pessoas estão passando o tempo, curtindo o tempo de outra forma. Então, o aluno vai observar essas 4 situações e trabalhar o que eles estão percebendo, qual é a noção de tempo que essas pessoas estão tendo em relação à sua vida naquele instante, né? Então, as duas primeiras em relação ao trabalho e as duas últimas numa noção mais de entretenimento, de diversão. E aí a gente segue, né? A gente vai trazer aqui já um poema do Fernando Pessoa, o poema chama-se Aniversário. Então, tanto esse poema quanto a música a seguir vai fazer com que os estudantes consigam responder alguns exercícios logo em seguida. Então, aqui é um poema do Fernando Pessoa, do heterônimo Álvaro de Campos, né? É um poema lindo, fala sobre as festas de aniversário que a família dele fazia para ele. Então, ele sempre fala no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Então, é uma nostalgia, uma saudade, é um tempo que passou, é um tempo que não volta mais. E aí, logo em seguida, você tem a canção Oração ao Tempo, do Caetano Veloso, nesse link cantado também com a Maria Gadu. Então, o aluno pode ver, se ele puder, ver o link, mas no material é fundamental também ter a opção da letra escrita, embora se ele não consiga assistir ou ter acesso ao vídeo, ele tem pelo menos acesso à letra da música. Então, és um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, tempo, 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 vou te fazer um pedido, tempo, tempo, tempo. E aí ele vai discorrendo sobre o que o autor, no caso, o Caetano, entende de tempo, quais são os sentimentos que ele sente quando esse tempo passa para ele. É uma letra, uma música muito bonita, que, junto com o poema, traz essa noção de tempo, né? Desse tempo tanto histórico, no caso esse tempo pessoal, histórico, no caso do poema, quanto esse tempo mais filosófico, mais sentimental por parte do Caetano Veloso na letra. Então, são materiais utilizados no currículo paulista, né, no material de apoio do currículo paulista. E aí as perguntas, grifar palavras que ele não conhece o significado para ampliar o repertório desse estudante, principalmente estudantes do 6º ano, do ensino fundamental, a necessidade de você, aos poucos, criar condições de que esse repertório seja ampliado, opção de entrega dessas atividades via WhatsApp, Facebook, ou mesmo entregar na escola que o aluno estuda, caso seja possível. Então, a palavra tempo poderia ser substituída por outra sem alterar o sentido do poema? Então, o aluno tem que pensar se essa simples substituição poderia ser possível dentro do contexto que o autor do poema está sugerindo. Pensando na sua vida, reescreva abaixo a estrofe do poema que mais tem a ver com a sua história. Então, aquela coisa de aproximar o estudante com o objeto de estudo para trazer isso mais para próximo dele. Isso é possível em todas as disciplinas, tanto história, filosofia, sociologia, quanto geografia.
aqui, porque a estrofe escolhida por você o faz lembrar coisas da sua vida. Então, aquela rememoração para ele perceber a noção de que o objeto estudado faz parte, sim, da vida dele, enquanto um ser autônomo, um ser pensante, e por aí vai. Todas as palavras, né, desconhecidas por você devem ser refletidas dentro do seu entendimento, ou pesquisado na internet, ou em outras ferramentas, caso ele tenha, ou, se o aluno não tem acesso, ele faz uma lista, vocês podem deixar isso claro no roteiro, uma lista dessas palavras e, quando for possível, vocês respondem, vocês ajudam ele a pesquisar o significado dessas palavras, ou quando voltar para a escola, ou quando vocês forem fazer o feedback dessas atividades, no momento que eles entregarem, vocês devolverem a devolutiva para eles na escola, ainda nesse período. Então, pessoal, é basicamente isso, é bem simples, a gente tem hoje só 45 minutos mesmo. Então, para vocês pensarem a construção desses roteiros de estudo, não é necessariamente alguma coisa extremamente elaborada, mas é uma coisa que pode ser bem feita, direcionada para estudantes de acordo com as suas características e de acordo com as suas condições nesse momento de acessar esses estudos. Passo a palavra agora. Obrigado. João, seu áudio não está ligado. Eu vou dar sequência nos PPT da semana passada. Eu vou já deixar bem claro aqui que são sugestões, né? Como o professor André também acabou de dizer, são sugestões para todas as disciplinas da área de ciências humanas. No momento, eu vou estar trabalhando mais com a questão da filosofia, mas que sejam navegar para com todas as outras disciplinas. Bem, o PPT está carregando, então a gente vai trabalhar a questão de um roteiro onde esse aluno possa estar se sentindo inserido dentro desse roteiro, que isso é muito importante, como o professor André disse, fazer com que esse aluno se dialogue com o objeto de estudo. Tá bem? Bom, vamos esperar mais um pouco. Lembramos que aqui nós vamos trabalhar hoje com um roteiro para alunos que têm internet e para alunos que não têm internet na sua casa. Bem, aqui está o PPT, né, o roteiro. Nós vamos, então, falar do aluno que tem internet e alunos que não têm internet em casa. Aqui vou ler um pouco sobre a questão que está grifada, que está no documento orientador. No entanto, ressaltamos que o professor e a escola têm autonomia para progredir de acordo com o conhecimento de seus alunos, adequando a realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. Então, que isso também fique bem claro que o professor tem essa autonomia dentro do contexto que ali está estabelecido no objeto de estudo. Aqui, devem planejar roteiros de atividades, né, que em conjunto comporão uma programação semanal, né, isso é importante, em quantidade equivalente ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular. Então, são apenas observações que já estão colocadas no documento orientador. Né? Aqui, também no documento orientador, na página 17, tem uma sugestão de planilha, né, para que você possa ter como um instrumento de acompanhamento e também para o seu professor coordenador também ter uma ferramenta de acompanhamento. Isso também se encontra na página 17 do documento orientador. Bem, dito isso, vamos para o nosso roteiro, né, para alunos que têm internet em casa. Aqui eu pensei em 3 filmes,
tá? Que estão lá no YouTube. E aqui a proposta é assim: através dessa atividade, o professor irá contextualizar o pensamento filosófico. Tá? Então, eu vou partir de uma pergunta, tá? Que é aqui, qual é a diferença entre uma pergunta e uma pergunta filosófica? Então, uma pergunta dentro de um senso comum, tá? Aqui eu estou pensando uma aula de 45 minutos, né? O próximo slide, então, eu trago uma outra comanda. Eu fiz em forma de PPT, mas, obviamente, depois o professor traz isso dentro de uma folha, que lembrando os colegas, né, a gente vai ver mais à frente, mas lembrando os colegas, que esse roteiro, para os alunos que não têm internet em casa, ele deverá ser imprimido pela escola. Então, também não pode ser um roteiro muito extenso. Bom, voltando nós aqui para o PPT, escolha um dos 3 vídeos sugeridos para assistir, ou poderá assistir aos 3 e depois escolher um deles para realizar a sua atividade. Escolhido o vídeo, você terá 10 minutos para assistir ao vídeo. Durante o processo, eu vou dar um pouco esse momento para o aluno, para que ele, aos poucos, ele vá se tendo uma disciplina para com o seu próprio tempo de estudo. E aqui eu coloquei uma observação que é a seguinte: caso tenha escolhido assistir aos 3 vídeos para escolher com o qual trabalhar, esse tempo não será acrescentado na comanda do roteiro, né? Então, durante a apresentação do vídeo, vá anotando questões que são pertinentes para você. E aqui eu coloquei, restam 35 minutos. Então, mostrando para o aluno um pouco do tempo que ele tem. Aqui, ó, caso tenha escolhido o vídeo 1, responda a questão: você já ouviu falar do filósofo Aristóteles? O que conhece sobre ele? Caso tenha escolhido o vídeo 2, responda a questão: por que é importante estudar filosofia? Caso tenha escolhido o vídeo 3, responda a questão: puxe em sua memória alguma situação que você viveu ou presenciou e que tenha deixado você maravilhado. Você terá 20 minutos para responder uma dessas perguntas com uma prerrogativa. Eu coloquei uma prerrogativa que é a seguinte: em que medida, né, eu não estou conseguindo ler o meu PPT aqui, mas eu coloquei uma prerrogativa na consideração, caso ele escolha o primeiro vídeo, que é falar sobre o filósofo Aristóteles, ele simplesmente responder: você já ouviu falar sobre Aristóteles? Ele falar não, e depois colocar o que você conhece dele, nada, né? Então, eu coloquei uma prerrogativa aonde que ele vai ter que dialogar com a sua própria vida, né? Então, claro, isso aqui são algumas questões que talvez o professor, ao fazer o seu roteiro, pense um pouco nesse aluno que está em casa, só, digamos assim, naquele momento, sem a orientação do professor. Então, quanto mais essa orientação ela for clara e para com o aluno ou para o aluno, ele melhor vai poder, então, navegar nesse roteiro. Aqui eu coloco muito bem pelo seu percurso até aqui. Restam agora somente 15 minutos para finalizar esse percurso. Viaje pelos caminhos do seu pensamento e traga as suas ideias sobre que utilidade esse pensar os vídeos assistidos trará para a minha vida, né? Então, todo momento eu vou tentar trazer esse aluno para o seu próprio pensar, né? Bem, aqui a segunda aula, também de 45 minutos. Aqui eu vou trazer uma música do Chico Buarque, que se chama Filosofia. Aqui eu estou disponibilizando o link para o aluno, né? Volto a dizer, esse aluno, então, nós estamos trabalhando com ele, que esse aluno tenha acesso à internet na sua casa. E aqui a comanda é de 5 minutos para ele ouvir a música. Feito isso, restam 40 minutos. Relate com suas palavras que conclusão chegou com o questionamento filosófico que o autor escreve na letra da música. E aqui a comanda eu coloco mais 20 minutos. No próximo slide, né,
pesquisa a obra de arte da Escola de Atenas, né, o Afresco de Rafael, fale um pouco dos seus personagens, e aqui a ideia, claro, não é que ele descreva todos os personagens, mas principalmente aqueles personagens centrais que aparecem no Afresco, né? E se você pudesse ser retratado nesta obra, se desse nessa obra, ao lado de quem você gostaria de estar, né? E aqui é interessante quando eu faço essa pergunta, porque vai meio que colocar um pouco o pensamento do aluno também, com quem que ele está se identificando nesse processo do filosofar, né? Uma outra questão, ainda na análise da letra da música, né? Você consegue pensar numa outra relação entre o filosofar e o não filosofar? Bem, esse momento eu coloco, então, que ele terá 20 minutos para pensar e responder. Bem, então essa aqui, digamos assim, é a nossa primeira, foi as aulas da forma como eu pensei, e agora aqui vou trazer as aulas para os alunos sem internet. A gente está indo um pouco rápido por causa do nosso tempo, né? Bem, aqui no, para o aluno sem internet, né, eu até deixei em vermelho que a escola deverá imprimir aquilo que o professor ter como tarefa, ou, enfim, sugerir para ele trabalhar. Bom, então, no caso do estudante que não usere de nenhum recurso digital, será necessária a realização de atividades em materiais físicos, né? Daí ele traz os materiais que serão, né? Ou lista de atividades impressa pelas escolas. Então, vejam que eu também, quando o professor pensar nesse roteiro, ele tem que pensar que a escola vai ter que imprimir. Por isso, não pode ser um roteiro e nem com uma demanda de muitas impressões. Então, os roteiros deverão ser impressos e retirados na escola com uma determinada periodicidade a ser combinada entre os profissionais da escola e o responsável pelos estudantes. Aqui eu trago, então, o caderno do professor. Aqui, no caderno do professor, eu tenho o tema que vai ser estudado, porque estudar filosofia. Aqui eu tomei a liberdade de riscar professor diferentes componentes, porque essa entrevista ele não vai ter como fazer com um colega, porque eles estão em casa. Então eu coloquei seus familiares e amigos, entendendo que esses amigos aqui, se ele tiver dentro daquilo que é as possibilidades de um grupo de WhatsApp, né? Bem, e aqui eu coloquei sob a orientação de o seu professor, né? Compartilhe os resultados com o grupo. Claro, sob a orientação do seu professor, caso ele tenha como ter acesso a um determinado grupo. Se ele não tem esse grupo, obviamente que não é possível. Então, o professor terá que trabalhar essas orientações, entendendo que esse aluno não tem acesso à internet. Né? Bem, vamos mais à frente. Aqui, nesse contexto, o estudante deve ser orientado para a importância de saber fazer perguntas e analisar as respostas. Então, sempre durante esse roteiro, como o professor André já colocou, independente aqui da disciplina, sempre é importante ele saber fazer as perguntas e analisar a resposta, tá? Para que esse aluno tenha o quê? Um momento de autonomia nesse pensar dele, né? Bom, isso também está no caderno do professor. Aqui eu trago ainda no caderno do professor, né, a habilidade, né? Bom, aqui eu pensei também em duas aulas, tanto para como o aluno com internet, como para o aluno que sem internet, eu pensei em duas aulas. Veja, isso não que seja obrigatoriamente ser dessa forma. Se o professor achar que dentro de um processo ele deve trabalhar com 4 aulas, então ele que tenha, como a gente mostrou na semana passada, um esquema, né,
aonde vai ser desenvolvido nessas 4 aulas esse trabalho. Então, aqui nós vamos ter 2 aulas de 45 minutos cada, e aqui eu trago também as perguntas que foram feitas para os alunos com internet. Lembre-se, não podemos ter nenhuma discriminação. Buscar sempre as mesmas perguntas e as mesmas habilidades, né, para com esses alunos. Tá? Então, aqui, qual é a diferença entre uma pergunta, né, no caso, senso comum, e uma pergunta filosófica? E a outra, qual é a diferença entre um pensamento, né, do senso comum e um pensamento filosófico? Né? Bom, a primeira aula, então, leia a letra da música Filosofia, do Chico Buarque. Nós colocamos lá para o aluno que está em casa com internet o site, né, o link da música. Né? Para esse aluno, nós vamos depois disponibilizar ela no roteiro. Bem, então aqui, ó, a comanda. Durante a leitura da música, vá anotando palavras desconhecidas por você, e questões que lhes são pertinentes e relevantes. Coloquei para ele procurar no dicionário, e também, caso não tenha dicionário em casa, deixe as palavras anotadas. Quando retornarmos às aulas presenciais, você pesquisará essas palavras com o dicionário da biblioteca da escola. Né? Então, não é para deixar também o aluno, por exemplo, em pânico na casa dele. Então, deixe ele, olha, se você não tem o dicionário e não tem como ter acesso a esse dicionário, então, quando voltarmos, você pesquisa na escola. Quanto a questões pertinentes, procure argumentar com as suas próprias palavras, porque elas lhe pareceram pertinentes e relevantes. Elas lhe trouxeram conhecimento, e eu dei a ele 20 minutos para serem realizada essa tarefa. Aqui eu trago a letra da música, que obviamente deve estar né, no roteiro, né, para que ele possa ter acesso a ela. Lembrando que se eu não colocar ela no roteiro, ele não terá acesso, porque ele não vai ter internet para poder pesquisar e achar essa música. Então, essa música ela tem que estar no roteiro. Aqui, restam mais 25 minutos. Relate com as suas palavras que conclusão chegou com o questionamento filosófico que o autor descreve na letra da música. Porém, se alguma dificuldade para esse questionamento, então, lhe pergunto. Enfim, aí eu faço um outro questionamento e dou a ele mais 10 minutos para ele realizar essa tabela. Os últimos 10 minutos que restam, procure na letra da música ideias que expressem qualidades de um pensar bem, tendo em vista um agir bem, considerando os objetivos ou finalidades de ação. Então, essa finalidade de ação, se o professor quiser colocar, né, a questão do protagonismo juvenil. Tá? Bem, aqui, para a segunda aula, eu trago um poema, né, do Alberto Caeiro, né, no caso, Fernando Pessoa, a metafísica bastante em não pensar em nada. Então, aqui, eu coloco o poema, aqui apenas uma parte do poema, embora eu tenha colocado aqui o link, é que para o próprio professor depois, se quiser pesquisar e ver o poema, porque aqui é apenas uma parte do poema. O poema é bem longo, né? Então, aqui está o poema. Aqui vem as questões, né? Reflita sobre o poema que você leu. É possível não pensar? Quando você pensa, sabe o que está pensando? De que forma? O que um pensamento espontâneo lhe causa? Por quê? E terá 20 minutos para realizar essa, né, tarefa. Então, são perguntas que eu procurei trazer dentro do cotidiano dele, né? Principalmente essa questão do pensamento espontâneo, né? E, ao mesmo tempo, trago um tema dentro da própria filosofia.
filosofia. Bom, restam 25 minutos. O que você pensa das aulas de filosofia? É possível encontrar filosofia em um poema? Você terá 15 minutos para responder. Aqui, o filósofo é uma pessoa que procura avaliar justamente, com medidas e critérios, as coisas, as pessoas e as situações. Ao final desse percurso, qual é a sua visão sobre filosofia? E se você fosse fazer uma pergunta filosófica para alguém, qual seria? E teria aqui mais 10 minutos para finalizar essa trajetória de estudo. Então, um pouco de um roteiro aí apenas para auxiliá-los a pensar um pouco nesse processo. Como dissemos, não é a questão que tenha que ser dessa forma, mas é uma questão para se levar a pensar de como estruturar um roteiro para aquele aluno também que está em casa e não tem acesso à internet. Bem, o que eu tinha para passar é isso. Vou passar a palavra agora para a Silvia. Oi, João. Isso. Boa tarde, bom dia a todos. Boa tarde. Sou a PCNP Silvia, estou aqui novamente para contribuir com a área de Ciências Humanas. Então, vou compartilhar aqui também meu material. Peraí. Um minutinho só. Aqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá. É o seguinte, acho que, em primeiro lugar, é importante ressaltar... Oi. Só torna... deixa maior. Como faz isso? Tá vendo esse cálice aqui do lado? Ó? Você clica nele, na modo apresentação. Aqui? Isso. Tá. Isso, ficou ótimo. Obrigada, André. Então é o seguinte, eu acho que para a gente começar, é importante ressaltar que tanto a apresentação do André, quanto a apresentação do João e quanto a minha, elas devem ser aproveitadas em todas as suas dimensões, por todas as áreas, por todos os componentes curriculares. A gente pode absorver essas orientações para a nossa disciplina. Eu achei muito interessante e acolhedor a maneira como o André e o João colocaram a forma como o roteiro é conduzido. É muito acolhedor para o estudante, traz o estudante para dentro dos conteúdos a serem apresentados e desenvolvidos, tá? Então, vamos lá. Hoje, para a sociologia, peraí que tá no último, vou ter que voltar aqui para o primeiro. Eu vou retomar aquilo que eu comecei semana passada, né, que foi o trabalho com uma habilidade considerada como essencial pelo documento orientador. Então, aqui é a primeira orientação, né, entra no documento orientador, clica no link, né, habilidades essenciais para serem trabalhadas, na página 4, item 4.2. Vai abrir uma planilha do Excel e você vai clicar em Sociologia e aí vai abrir esta planilha aqui, onde consta as habilidades essenciais para a primeira série do ensino médio, para a segunda série e para a terceira série. Como na semana passada nós começamos por essa primeira habilidade aqui, ó, do primeiro ano do ensino médio, que é desenvolver a consciência de que não há olhar natural. Todos os olhares são sempre construções. Então, a minha opção hoje foi dar continuidade a esse trabalho e passando para essa segunda habilidade, desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. Uma habilidade está correlacionada à outra. São reflexões profundas que logo que o aluno entra para o primeiro ano do ensino médio, ele tem que desenvolver, né? Então, o professor ele tem que ter muita clareza com relação
a ideia de que ele tem que desenvolver naquele estudante, a partir do roteiro das atividades, né? Primeiro ele tem que desenvolver no estudante a percepção de que tudo é uma construção social, de que tudo que a gente pensa sobre a realidade é construído dentro das nossas relações sociais, que se operam dentro da família, que se operam na escola, que se operam com os amigos, com as experiências de vida. Tudo isso constrói aquilo que a gente pensa sobre o mundo, né? Então, nossas opiniões sobre o mundo são resultados dessas construções. Para a gente alcançar aí o desenvolvimento de um espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. Então, a partir do momento que eu tomo consciência dessa minha percepção de que tudo é uma construção, eu parto para a próxima etapa, que é compreender, observar a sociedade, observar a realidade e desenvolver um espírito crítico sobre ela, né? Então, isso tudo está correlacionado ao objeto de conhecimento, que está aqui, ó, no canto direito da planilha, que é o processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade, até a gente alcançar a sociologia e o trabalho do sociólogo, né? Porque o estudante pode perguntar, mas por que eu tenho que saber isso? Né? Porque eu preciso entender, né? Aí vai o professor e vai dizer, né, dentro do roteiro, e aí a gente vai começar a refletir sobre isso. O professor vai ter que desenvolver esse caminho de percepção da realidade, de percepção de que a realidade é construída, operação do espírito crítico para se alcançar, então, a compreensão de que a sociologia e o trabalho do sociólogo é uma ciência que estuda esses temas, dentro de uma metodologia própria, né, dentro de um trabalho que é quantitativo e qualitativo, que leva a análises mais profundas sobre os problemas sociais. Né? E aí o aluno ele vai conseguir entender a diferença entre a opinião pessoal, o que é um senso comum, e uma análise mais profunda sobre as problemáticas apresentadas pela nossa sociedade, ok? Então vamos para a operação. Então, primeira série do ensino médio, o descritor, desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. Essa habilidade, ela está correlacionada a essa outra aqui de roxinho, ó, outra habilidade que está implícita, é, de novo, iniciar a construção de um olhar sociológico sobre a realidade. Observar como essas duas habilidades estão articuladas entre si e estão junto também com aquela primeira que a gente começou a trabalhar semana passada, né? O objeto do conhecimento é a sociologia e o trabalho do sociólogo. Então, na semana passada, né, ó, partindo do questionamento elaborado pelo estudante na semana anterior. Então, na semana anterior, eu solicitei, né, assim, eu trouxe como sugestão que o estudante desenvolvesse um questionamento, uma pergunta sobre qualquer questão social, questão de dimensão social. Então, por que existe escola? Por que acontece o feminicídio? Né? Por que nós temos que fazer o isolamento social? Que o estudante criasse uma questão, justificasse a escolha dessa questão, o porquê que ele escolheu essa questão para ser realizada, e qual a sua opinião pessoal a esse respeito. Né? Então, eu sugeri que o estudante produzisse esse trabalho como resultado de 2 horas aula em sociologia, né? E agora a gente vai dar continuidade. Então, o professor ele recebe essa devolutiva, né, dos questionamentos trazidos pelos estudantes, e esse é um bom material para a gente até conseguir perceber quais são as indagações dos nossos estudantes, né, quais são os principais questionamentos que eles gostariam de entender melhor sobre a nossa sociedade, sobre o mundo que nos rodeia, né? Então, a partir daí, eu vou sugerir algumas reflexões para serem realizadas em cima desse trabalho e que essas reflexões possam gerar um outro trabalho a ser realizado pelo aluno, tá? Aí eu não sei o que vocês considerariam, se isso seria 2 horas aula semanais de sociologia ou 4 horas aulas, aí vai a critério de cada professor, tá? Então, ó, a partir dessa devolutiva, que o professor vai ter uma dimensão dos questionamentos apontados pelos estudantes, né? O estudante irá descobrir que a sociologia se dedica a construir questionamentos sobre o conjunto de relações que as pessoas estabelecem entre si e com o mundo ao seu redor. Vai descobrir que estas relações nem sempre são pacíficas entre os diferentes grupos sociais, o que evidencia a complexidade da vida em sociedade, que é cheia de tensões.
Isso, por exemplo, se o estudante colocar como questionamento por que existe desigualdade social? Por que estão invadindo as terras indígenas? Por que os garimpeiros estão invadindo as terras indígenas e os indígenas estão sendo obrigados a se defender? Né? E por que o Estado não faz nada a esse respeito? Bom, estar isolado individualmente, por exemplo, para evitar o contágio do Covid-19, não implica em estar isolado da sociedade, né? Então, isso é legal também que a gente explique para o estudante, né? Que o fato da gente estar em isolamento agora, nessa atual situação, não implica estarmos isolados da sociedade. A gente estabelece veículos de comunicação, seja com o vizinho, seja no muro, seja por notícias que são veiculadas. A gente sempre dá um jeitinho de estar conectado àquilo que está acontecendo na nossa realidade, né? Por meio das comunicações estabelecidas. Mas o que é a sociedade, né? Então, o professor vai explicar. Sociedade pode ser compreendida como um conjunto de pessoas que vivem em determinado grupo, que pode ser a população de uma cidade, por exemplo, ou de um bairro, que é caracterizado por normas, regras e conflitos. Na maioria dos casos, as pessoas não percebem o quanto elas seguem determinadas regras sociais, considerando muito dos seus comportamentos como naturais. A convivência social cria sentidos e interpretações sobre o mundo, criando desejos, por exemplo, que são tomados como individuais, mas são, em sua maioria, socialmente construídos. Aqui a gente começa a partir, né, da nossa realidade do senso comum para uma percepção mais apurada sobre o que é o mundo, né, sobre o que é uma percepção realmente sociológica, social da realidade. Então, eu tomei como ponto de partida a criação dos desejos. E aí eu vou ser mais específica, a gente vai trabalhar o desejo de consumir. Né? Esse é como se fosse um problema social. Vamos dizer que o aluno colocou como questionamento: por que a gente tem tanto desejo de comprar as coisas? Né? Por que a gente quer comprar tanta coisa? Então, a gente vai trabalhar o desejo de consumir. Nós vivemos em uma sociedade baseada na produção de bens e mercadorias, que dependem de um mercado consumidor para que seu sistema econômico se desenvolva. Então, para a gente entender o nosso desejo de consumir, a gente tem que entender como a nossa sociedade se construiu em cima dessa questão do consumo. Né? Talvez seja necessário voltar na história e trabalhar um pouco a construção da sociedade industrial, né? A expulsão dos trabalhadores, dos servos que viviam nas terras feudais, essa expulsão desses trabalhadores dessas terras e a ida, né, deles às grandes cidades, sendo obrigados a trabalhar nas pequenas indústrias que estavam nascendo, né, a construção dessa mão de obra assalariada, as condições de trabalho nessa época que eram péssimas, né, as pessoas trabalhavam por 18 horas, 19 horas por dia, crianças trabalhavam nessas fábricas, né? Então, tudo isso marca e descreve para a gente como foi construída essa nossa sociedade do consumo, né? Essa sociedade que a gente vive hoje, né? Logo, ó, vamos passar aqui para a próxima bolinha, ó. Logo, é possível refletir que é importante para um sistema produtor de bens de consumo constituir pessoas com comportamentos que as levem às compras, para que estes produtos sejam vendidos, ou seja, os membros de uma sociedade capitalista precisam aprender a consumir. Então, junto com a construção dessa sociedade industrial, com a construção dessa mão de obra trabalhadora, há também a construção de um comportamento consumidor, né? Você precisa construir uma sociedade baseada no consumo, e foi construída essa sociedade. Essa é a sociedade que a gente vive hoje, né? Então, esse nosso desejo por consumir, por comprar uma roupa, comprar um carro, são desejos construídos, né? Para que a nossa economia se opere. Então, quando a gente toma consciência dessa necessidade de consumo alimentada pela nossa sociedade, a gente pode enxergar, por exemplo, de uma maneira mais crítica, os comerciais de televisão, das revistas, dos jornais. A gente pode olhar com outros olhos as propagandas que são realizadas no intuito de despertar esse desejo dentro da gente. Aí já começa a nascer um pensamento crítico, né? O que é social? O que é natural? O meu desejo por um vestido numa vitrine é um desejo meu, é um desejo da Silvia, mas ele é natural? Ou ele foi socialmente construído?
né? Então, ó, um dos objetivos das ciências sociais é justamente o de desenvolver o pensamento crítico. Quando olhamos para a sociedade e fazemos determinados questionamentos, encontramos respostas que revelam aspectos que a princípio não eram evidentes. Então, ó, vamos continuar, né? Podemos chamar essas descobertas de pensamento crítico, ou seja, a capacidade de desvendar mecanismos que, embora operam como se fossem naturais, nada tem de naturais. Você pode achar que o seu desejo por comprar aquele tênis especial é natural, é seu, e que esse desejo não precisa de explicação. Mas as perguntas que faz um cientista social, um sociólogo, desestabilizam essa sensação. Por que a pessoa deseja alguma coisa? Né? Por que eu desejo aquele vestido? Por que eu desejo aquele tênis? Isso desestabiliza, né? E se a gente entende a construção da nossa sociedade, a construção da sociedade industrial, a construção de um comportamento consumista, ao mesmo tempo a construção de uma relação de trabalho baseada no salário, né, que é o fundamento que opera o consumo, você vai entender o porquê das propagandas de televisão, da chuva, né, de propagandas e desse assédio que é feito sobre nós e que nos desperta esse desejo que é sem fim. Bom, o trabalho do sociólogo. É aí que é o ponto de chegada, né? Então, o bimestre em sociologia, no primeiro ano do ensino médio, ele tem esse caminho até alcançar o trabalho do sociólogo, a metodologia sociológica para investigar uma situação da realidade. Então, a partir da realização de uma pesquisa sobre o consumo, de onde ele vem, como ele nasce, é possível perceber que a sociedade é produtora de desejos, vontades e aspirações. Então, as ciências sociais buscam entender esse processo, como ele opera e como as diferentes sociedades produzem diferentes conjuntos de necessidades entre seus membros. Esse é exatamente o trabalho do sociólogo, desvendar o que está por trás das questões sociais, tais como preconceitos, desigualdades, violências. Quais as intenções que estão por trás de determinados acontecimentos, de determinados problemas que ocorrem na nossa sociedade? O que está por trás desses problemas, né? E aí o sociólogo tem que estar disposto a enfrentar questões polêmicas para realizar sua análise. Metodologia. O sociólogo, para realizar seu estudo, ele pode desenvolver uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa, né? A pesquisa qualitativa está aqui nesse primeiro parágrafo, né? Ele vai ouvir diferentes opiniões e também vai buscar nas teorias sociológicas e das outras áreas das ciências humanas, por exemplo, elementos que sirvam para debater e apoiar a sua análise. Então, o sociólogo pode ir de porta em porta, de casa em casa, fazer o que a gente chama de trabalho de campo, que é ouvir as pessoas, o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Aí a gente vai ter uma pesquisa qualitativa, né, sobre o consumo. Vamos pegar a temática do consumo, que é a que eu propus agora como sugestão. Você vai ouvir o que as pessoas pensam sobre o consumo, o que elas desejam consumir. A gente pode separar os diferentes tipos de consumo por faixa etária, por gênero, né? O que os homens consomem mais, o que as mulheres consomem mais, e por aí vai. A gente tem milhares de direções que a pesquisa pode seguir, né? Aí a gente pode dar um outro exemplo, ó. Muitos sociólogos tentam entender como ocorre a exploração do trabalhador, sem que necessariamente ele concorde com essa exploração. Então, quando a gente está explicando o nascimento do desejo de consumo, ligado à construção da sociedade industrial, a gente pode trabalhar a questão da exploração do trabalho, né? Que no início da sociedade industrial era um trabalho desumano, 18 horas, 20 horas dentro de uma indústria. Muitos operários dormiam dentro das fábricas com seus filhos, né? Que também trabalhavam nas fábricas. Quer dizer, a gente pode estudar isso e estudar como que isso é trazido para o dia de hoje, como que é a realidade de um trabalhador, de um operário, por exemplo, sem que a gente concorde com essa exploração, né? O sociólogo, vamos partir aqui para esse terceira bolinha, o sociólogo ele deve olhar para os fenômenos sociais que ele estuda de uma maneira distanciada. A gente tem que olhar como se o problema estivesse lá longe. Durkheim diz que a gente tem que olhar o fato social como uma coisa, né? Como uma nuvem que está externa a nós, né? Para a gente
configurar uma suposta neutralidade com relação àquilo. A gente não pode emitir opinião, a gente tem que estudar o problema, sem emitir opinião sobre o problema, né? Descrevendo como que esse problema ocorre na nossa sociedade. Então, o sociólogo deve olhar para esses fenômenos sem se inserir dentro deles, devendo observá-los a partir de um distanciamento, vendo-os como objetos de estudo. Então, uma sugestão. Então, baseado nesses 5 PPTs, que são bastante teóricos e bastante reflexivos, né? O estudante pode ler esse conteúdo e responder como trabalho escrito a seguinte questão. Baseando-se na sua leitura desse presente texto, que eu estou supondo os 5 PPTs, qual seria, ao seu ver, a diferença entre a opinião de uma pessoa sobre um assunto de um estudo sociológico? Qual é a diferença? Você consegue ver a diferença entre a opinião pessoal e um estudo científico? Seja um estudo quantitativo, baseado em dados, pesquisas, de um estudo qualitativo, baseado numa coleta de narrativas e de opiniões? Explique com suas próprias palavras, utilizando o texto como argumento para sua resposta. O aluno vai ter que explicar se ele conseguiu entender a diferença entre a opinião pessoal e um estudo sociológico, uma opinião científica. Podemos usar também como bibliografia para esse questionamento o material São Paulo Faz Escola, referente ao primeiro ano do ensino médio, primeiro bimestre, o momento 1, 2 e 3. Esse material está bastante teórico, está muito bom, o professor pode se aproveitar dele também para desenvolver estes questionamentos que foram colocados aqui, né? E gostaria que vocês assim, deixar bem claro que o que eu estou orientando é uma complementação a esse material e a essas habilidades consideradas como essenciais pela SEDUC, né? Eu tomei como orientação, como referência também, o livro Sociologia Hoje, né? Da editora Ática. O livro está aqui, ó. Esse livro é de 2014. Ah, não sei se dá para ver. Dá para ver, André? Deixa eu ver aqui. Não dá para ver porque estava compartilhado. Então, eu vou descompartilhar para vocês verem o livro. Dá para ver? Agora sim. Isso. Então, esse é o livro Sociologia Hoje, que eu tomei como referencial para trabalhar essas habilidades do primeiro ano do ensino médio, que também consta no material São Paulo Faz Escola. A minha preocupação hoje foi tentar trazer reflexões para que vocês, professores, construam roteiros baseados nessas habilidades e também que aproveitem o material São Paulo Faz Escola. Porque a minha grande preocupação como socióloga é acessar os estudantes que não têm internet. Então, o estudo que eu realizei para poder estar fazendo esse ATPC hoje foi levando em consideração essa realidade. Porque para os estudantes que têm internet é mais fácil, a gente acessa links, tem blogs de sociologia, que eu já sugeri semana passada, mas como é que ficam esses alunos que não têm internet e que vão contar com essa apostila São Paulo Faz Escola, Aprender Sempre, né? Então, a gente só pode trazer contribuições para essa realidade, ok? Então, muito obrigada. Estamos juntos aqui, né? Vamos concluir o nosso ATPC. André, você quer falar alguma coisa? Não, agradecer mais uma vez a participação de todos e que vocês possam produzir bons planos, que vocês, caso encontrem dúvidas, procurem seus coordenadores. Se persistir, nos procure. É uma rede que a gente precisa construir para dar suporte, né? Cujo objetivo principal é alavancar os nossos estudantes do ponto de vista educacional. Então, mais uma vez, obrigado por nos assistir e pela paciência, né? Também. E grande abraço, é isso aí. Até a próxima semana. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tamo juntos.